Jesus, ao Senhor. Graças ao Senhor, nós estamos mais uma vez aqui para desfrutar da palavra de Deus, desfrutar desse livro maravilhoso que é o livro de Apocalipse, e que o Senhor tem muito para falar conosco. Essa é a mensagem 18, desde que nós começamos. Nós estamos no capítulo 2, na igreja em Éfeso, e o tema dessa mensagem é o alimentar da árvore da vida. Eu creio que, se assim o Senhor quiser, hoje nós vamos terminar a igreja em Éfeso, né? Semana passada, irmãos, se vocês se recordam, nós falamos da importância vital, fundamental de nós guardarmos nosso coração. Provérbios, se eu não me engano, Provérbios fala que nosso coração procede das fontes da vida. E quanto é importante nós precisamos, quanto é importante nós guardarmos nosso coração amando o Senhor, não é? Nosso coração procede das fontes da vida. Nosso coração é fundamental para Deus. Então, amados irmãos, nós precisamos estar amando o Senhor, nós precisamos estar buscando o Senhor, nós precisamos estar guardando nosso coração, amando o Senhor a todo momento, a todo segundo. Porque você sabe, né? A igreja em Éfeso foi a primeira das 7 igrejas. E a degradação da igreja começou na igreja em Éfeso. E a origem da degradação, que prosseguiu para outras igrejas, é claro que em alguma fase da história da igreja, por exemplo, havia pontos melhores. Você vê que a situação, a condição da igreja, ela foi variando ao longo dos séculos, né? Então, da igreja em Éfeso, houve a igreja em Esmirna, que foi a igreja que amou o Senhor. Depois a igreja, nós vamos ver mais para frente, a igreja em Pérgamo caiu na grande degradação, porque se uniu ao mundo. Depois essa degradação intensificou e piorou até tornar-se a igreja em Tiatira, e que tinha até as coisas profundas de Satanás. E depois houve uma melhora da condição. Deus, ele deu uma reviravolta e surgiu a igreja em Sardes. E aí melhorou mais ainda. A igreja entrou no ponto do ápice na experiência dela, que é a igreja de Filadélfia, do amor fraternal. E depois houve a queda novamente da igreja, por fim, e a igreja gurlou-se, tornando-se a igreja de Laodiceia. Então, em algum momento da história da igreja, o povo de Deus, devido ao seu relacionamento, às vezes adequado ou inadequado com o Senhor, ao longo do tempo, isso vai variando, vai ficando melhor, pior, não é? Mas toda a origem da degradação na história da igreja começou na igreja em Éfeso. E a origem propriamente da igreja em Éfeso, da degradação, foi o abandono do melhor amor. Então, irmãos, quando nós abandonamos o amor, essa é a origem de toda a degradação da nossa vida, não só individualmente, como igreja também. E aí a igreja, quando ela perde o primeiro amor, nós vimos, ela continua com outras coisas, ela continua com os ensinamentos, ela continua com a obra, ela continua com o labor, ela continua com a perseverança, mas ela vai tocando as coisas, levando as coisas simplesmente sem amar, sem amor, como se fosse uma religião, como se fosse atividades exteriores. E isso é muito grave, isso é muito sério. Então, nós falamos da importância disso. E aí, nós paramos no versículo 5, e aí, o versículo 6, o Senhor vira para a igreja em Éfeso. E outra coisa, irmão, antes de a gente prosseguir, eu queria dizer uma palavra para os irmãos rápida, né? Nós devemos crer, sim, que eu acho que é razoável que nós creiamos que a igreja em Éfeso, ela ouviu esse alerta, essa advertência do Senhor. Nós devemos crer que a igreja em Éfeso ouviu essa advertência do Senhor, porque quando chega na igreja em Esmirna, que é a igreja logo em seguida, a próxima igreja, a igreja em Esmirna, na igreja em Esmirna, os irmãos amaram o Senhor, os irmãos, eles sofreram pelo Senhor, os irmãos pagaram preço pelo Senhor. A igreja em Esmirna é uma igreja sofredora. Então, nós devemos crer que, provavelmente,
Houve um arrependimento genuíno da parte dos irmãos da igreja em Éfeso, ou seja, no final ali do primeiro século, os irmãos se arrependeram. E porque quando entra na fase da igreja de Esmirna, que é a perseguição da igreja, os grandes martírios, as 10 grandes perseguições que a igreja passou debaixo do Império Romano, que é a próxima igreja que nós vamos desfrutar, a gente deve crer que como alguém pode morrer pelo Senhor se não o ama? Você morreria pelo Senhor se não o amasse? Você estava disposto a ser martirizado por algo que você não ama? Claro que não. Então, se a igreja de Esmirna, que é a próxima igreja, que é a própria próxima fase da igreja, da história da igreja, os irmãos morreram pelo Senhor, houve tantos martírios, perseguições, é sinal que provavelmente houve um arrependimento, né? E isso é muito positivo. Mas vamos continuar. Então, versículo 6, de onde nós paramos essa semana passada. Então, versículo 6, Apocalipse capítulo 2, versículo 6. O Senhor falou assim, palavras do Senhor. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Então, esse aqui foi um ponto que o Senhor falou para a igreja em Éfeso, que foi um ponto que o Senhor elogiou a igreja em Éfeso. Eles tinham abandonado o melhor amor, isso é sério, é grave, gravíssimo, mas, por outro lado, eles tinham outro ponto muito positivo, eles odiavam o que o Senhor odeia. Irmãos, nós precisamos aprender a amar de todo o nosso coração o que o Senhor ama. E nós precisamos também aprender a odiar com cada parte do nosso ser, mas odiar profundamente, com cada célula, cada parte do nosso coração, desde o fio do cabelo até o dedo do pé, nós precisamos aprender a odiar tudo que o Senhor odeia. Foi o que fala aqui o versículo 6. Tens contudo a teu favor que odeias. Não é uma questão de não gostar, é odiar as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Então, irmãos, devemos amar de todo o nosso ser o que o Senhor ama e odiar de todo o nosso ser o que o Senhor odeia. Mas quando nós caímos numa situação intermediária, ou seja, nós não amamos tanto assim o que o Senhor ama, e também nós não odiamos tanto assim o que o Senhor odeia, nós devemos lembrar que nós estamos caindo numa situação, nós vamos ver lá à frente da igreja de Laodiceia. Não estamos quentes, não estamos frios, nós estamos mornos, e mornos o Senhor nos vomita. Em relação às coisas do Senhor, irmãos, não há um meio termo. Não há como nós temos meio termo. Ou nós o amamos, ou nós não amamos. Ou nós odiamos, ou nós não odiamos. Você deve se perguntar, assim como eu me pergunto para esse Senhor: Senhor, eu amo o que o Senhor ama e eu odeio o que o Senhor odeia? Irmãos, aqui não é uma questão de ensinamento. Nós não estamos aqui para ensinar somente. Claro que nós estamos ensinando, estamos aprendendo. Mas é uma questão de nós ir um dia na presença do Senhor. Nós precisamos perguntar, hoje é o primeiro dia do ano de 2024. Você deve se perguntar, Senhor, será que nesse dia eu odiei o que o Senhor odiou e eu amei o que o Senhor amou? Será, Senhor, que eu amo de todo o meu coração o que o Senhor ama e eu odeio de todo o meu coração o que o Senhor odeia? Eu amo a tua palavra como o Senhor ama, eu amo as pessoas como o Senhor ama, e eu odeio o pecado como o Senhor odeia, e eu odeio, Senhor, as coisas do mundo como o Senhor odeia. Não é uma questão de não gostar das coisas do mundo, irmãos, é uma questão de odiar. Também não é uma questão de gostar das coisas do Senhor, é uma questão de amar as coisas do Senhor. Vocês vão ver, nós vamos ver, na verdade, né, que durante as cartas, as 7 cartas, o próprio Senhor mostra que Ele é o Senhor, não há um espaço para quem segue o Senhor de meio termo. Ou nós o amamos, ou não. Ou nós odiamos, ou não. O Senhor mesmo falou, mais uma vez, lá na última igreja, ou é quente, ou é frio. Morno, estou pronto a vomitar-te da minha boca. Né?
Então, vamos lá. O que que é a obra dos nicolaítas? O que que é nicolaítas? Quem são esses nicolaítas, afinal de contas? Por que que o Senhor odiava a obra desses nicolaítas, né? A, a palavra nicolaítas porque você pode para pensar nicolaítas, olhando assim ao pé da letra, pensando, você poderia pensar assim, puxa, nicolaítas quer dizer então, deve ser alguém que seguiu uma pessoa chamada Nicolau, não é não? Nicolau, aí, ó, nós temos aqui até o nosso amado irmão que concordou aqui. Então, você vai falar assim, ó, se Nicolau, então quem segue Nicolau é Nicolaíta. Aqui, assim como você poderia dizer, quem segue Lutero é luterano, quem segue Wesley é wesleyano, não é? Então, você poderia pensar assim, não é? Mas se a gente for ler na história da igreja, nós não vamos encontrar ninguém que tinha realmente esse nome de Nicolau. Em Atos capítulo 6, se você lá, vamos ler lá, Atos capítulo 6, só para vocês entenderem, tá? Atos capítulo 6, capítulo 6, quando vai falar da eleição dos diáconos para servir às mesas, ali fala de um Nicolau. Quer ver? Vamos ler lá. Ó, Atos 6:5. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Então, na Bíblia, a única vez que cita uma pessoa com esse nome foi aqui. Mas não tem nada a ver. Eu estou só citando para os irmãos, porque talvez alguns estudiosos da Bíblia aí podem querer citar que Nicolaítas veio desse Nicolau aqui, mas não tem nada a ver, tá, irmãos? Então, a Bíblia cita esse Nicolau, mas não tem nada a ver Nicolaítas com esse Nicolau de Atos 6, tá? Eu só citei isso aqui, só para não deixar de ser confundido por ensinamentos aí por aí. Mas vamos lá. Então, voltando para Apocalipse 2. Então, quem são esses Nicolaítas, né? Então, a maneira de nós entendermos é pela origem da palavra. A palavra Nicolaitas vem de Nikos e Laos. Então, a palavra Nicolaitas é Nicolá, em grego, né? Eu tenho dificuldade de falar no grego, que eu não sei grego, né? Então, mas seria Nicolaus em grego, mais ou menos, né? Então, Nicolau vem de Nicolaus em grego. Nicolaus em grego você separa em duas partes. A primeira parte vem Nico, ou Nikos, e de Laos, tá? O que que é Nikos? Nikos, a palavra Nikos quer dizer em grego de vencedor. Quer dizer vencer, sobressair sobre alguém. E justamente por isso que os gregos tinham uma deusa, você sabe que os gregos tinham várias deuses, né? Lembre que nós estamos falando de uma palavra que é em grego. O Novo Testamento foi escrito na língua grega. Então, havia muitos deuses entre os gregos, e um dos deuses que os gregos tinham era a deusa Nike, né? A deusa da vitória. Era a deusa, quando os generais gregos venciam a guerra, eles sacrificavam a deusa Nike, ou Nike, tá? Que inclusive virou a marca do sapato, né? Nike, né? Nike em inglês, mas é Nike. E a palavra Nike vem de Nikos, que é a palavra que estamos falando aqui, que é Nicolaitas, vem de Nikos, Nike, quer dizer vencer, é a deusa da vitória, tá? Então, só para dizer o seguinte, então a palavra Nikos quer dizer vencer. E Laos quer dizer povo comum, tá? Por isso que nós temos a palavra laico, né? O Estado laico, Estado do povo comum, né? Vem de Laos, povo comum. Então, quando a gente junta a palavra Nicolaitas, pelo significado dela, nós vamos entender que quer dizer vencer sobre o povo comum, ou conquistar sobre o povo comum. Então, para ficar mais fácil para entender agora, o que quer dizer Nicolaitas? Nicolaitas era quando surgiu na igreja em Éfeso um grupo de irmãos, dentre todos os irmãos, um grupo de irmãos que começou a querer dominar sobre os próprios irmãos, sobre o resto dos irmãos. Começou a surgir uma diferente classe entre os irmãos. Ou seja, havia aqueles que começou a ensinar, começou a ter hierarquia entre os irmãos, aqueles que se dedicavam somente a ensinar os irmãos, e os outros irmãos, o resto dos irmãos, não faziam nada.
Ou seja, um só dedicava-se a ensinar e os outros trabalhavam para sustentar esses que ensinavam. Então começou a surgir uma classe mediadora na igreja. Ou seja, os que ensinavam, os que dominavam sobre os outros, eles buscavam a Deus e se encarregavam de buscar a Deus. E o resto do povo não precisava buscar a Deus. Vivia sua vida no dia a dia do mundo, chegava no final de semana nas reuniões, iam lá para as reuniões para esses que eram pagos, que esse que era o povo comum pagava para esses buscarem a Deus por eles. Então eles iam lá só para ouvir uma mensagem. Ou seja, começou a surgir no meio da igreja a hierarquia, a posição, tá? Pastores, mestres, etc., né? De diáconos, presbíteros, os termos de posição. Então, os nicolaítas, quem são os nicolaítas? São aqueles que começaram a criar hierarquia na igreja. E isso é algo, irmãos, não é algo que o Senhor não gosta. Segundo o versículo aqui que o próprio Senhor falou, isso é algo que o Senhor odeia. Tens, contudo, a teu favor que odeia as obras do nicolaíta, as quais eu também odeio. Por que o Senhor odeia? Porque isso destrói a função do corpo de Cristo. No Velho Testamento, vamos voltar para o Velho Testamento para nós entenderem o que estava no coração de Deus. No Velho Testamento, quando Deus tirou o povo do Egito, a intenção de Deus, quando eles entrassem na terra de Canaã, é que todo o povo de Deus fosse um reino de sacerdotes. Que todo o povo de Deus fosse conhecido como sacerdotes. Ou seja, quando os outros povos naquela época que não era o povo de Israel, os outros povos, quais seja quem for, né? Os outros povos, os filisteus, cananeus e etc., os outros povos olhassem para o povo de Israel, eles iam falar assim: este povo de Israel tem uma característica. Todos eles buscam ao Senhor. Todos eles servem ao Senhor. Todos eles são sacerdotes. Então, nós temos aqui um reino de sacerdotes. Eles são um reino que todos eles têm a mesma função diante de Deus. Todos buscam o Senhor de todo o seu coração. É isso que Deus queria. Deus não queria ser acessado por um grupo dentro do grupo do povo de Israel. Que houvesse um grupo dentro do povo de Israel que buscasse a Deus e o resto do povo de Israel vivia sua vida mundana. Não, Deus não queria isso. Deus queria que o povo de Israel fosse conhecido por todas as nações como um reino de sacerdotes. Assim como a Inglaterra, durante muito tempo, foi conhecida como um reino de indústrias, quando sabe que a Revolução Industrial começou na, na, no século XIX, 1800, alguma coisa, né, na Inglaterra. Então, a Inglaterra, vocês estão conseguindo ouvir, irmãos? Eu estou tentando falar mais alto possível. Irmãos, estão ouvindo, irmãos? Melhorou? Melhorou. Melhorou? Tá, eu vou tentar aproximar um pouquinho mais aqui da câmera, acho que é por causa disso. Então, irmãos, o que acontece? A Inglaterra deveria ser conhecida, ela foi conhecida naquela época como um reino de indústrias, porque ali começou a Revolução Industrial. Da mesma forma, o Senhor queria no Velho Testamento que o seu povo fosse conhecido como um reino de sacerdotes, todo serviço a Deus. Essa é a intenção do coração de Deus. Deus queria que cada um dentro do seu povo amasse e servisse ao Senhor. Mas o que aconteceu? Durante a caminhada no deserto, enquanto Moisés subiu para buscar a Deus no monte, o povo fez o bezerro de ouro. Você se recorda da história? E ao fazer o bezerro de ouro, quando Moisés desceu do monte, porque o Senhor alertou a ele que o povo havia se corrompido e feito um bezerro de ouro para adorar o bezerro de ouro, Moisés então derrubou o bezerro, você se lembra disso? Derrubou o bezerro de ouro e perguntou quem estava do lado dele, do lado do Senhor. E aí, dentre todas as tribos de Israel, somente a tribo dos levitas se posicionaram ao lado de Moisés. E por causa disso, então, Deus então, por causa dessa atitude, surgiu dentro do povo de Israel um grupo, uma classe intermediária entre o povo, que era a classe dos sacerdotes e levitas. Ou seja, agora, por causa disso, não todo o povo mais poderia buscar a Deus. Aquilo que Deus que realmente queria frustrou o seu coração, né? Foi frustrado naquele momento, por causa da atitude do povo.
E isso de uma classe intermediária, que é a classe dos levitas e sacerdotes. Ou seja, se você não fosse, a partir desse momento, se você não fosse um levita sacerdote, você não podia buscar a Deus diretamente. Você tinha que buscar os levitas sacerdotes para que eles buscassem a Deus por você. Mas isso foi algo temporário. E aí, quando o Senhor Jesus veio, quando o Senhor, então, Jesus veio, morreu, citou e gerou a igreja, o Senhor novamente conseguiu obter aquilo que ele sempre quis, que todos os seus filhos, todos os irmãos da igreja, tivessem acesso direto a Deus por meio de Cristo. Ou seja, foi eliminado, graças a Deus, a classe intermediária. Todos os filhos de Deus são sacerdotes. E a igreja voltou a ser um reino de sacerdotes. Por isso, irmãos, não pode haver no nosso meio uma classe intermediária, um grupo de irmãos que busca contra outros não. Um grupo que paga para os outros buscarem para eles. Isso degrada totalmente a função do corpo de Cristo. Vamos ler lá para os irmãos entenderem? Vamos ler lá Pedro para os irmãos entenderem, tá? O que Israel perdeu por causa da idolatria do bezerro de ouro, a igreja ganhou pela misericórdia e graça em Cristo Jesus. Todos nós podemos buscar o Senhor diretamente. Isso é maravilhoso. Você é um sacerdote, você, irmã, é uma sacerdotisa. Todos nós temos acesso direto ao Senhor. Se começar a ver uma classe intermediária no nosso meio, nós estamos voltando a bezerro de ouro novamente. Isso é grave. Vamos ler lá, 1 Pedro, vou ler para os irmãos. Né? Olha a intenção de Deus. Capítulo 2, versículo 9. O 5 também fala, né? Mas vamos pular o 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, o versículo fala que vós, porém, todos nós, porém, somos uma raça eleita, uma raça só. Todos nós somos eleitos. Todos nós somos sacerdócio real, ou seja, todos nós, os crentes, somos sacerdotes. E todos nós também somos reais. Todos nós podemos reinar com Deus, se nós quisermos. E buscarmos, né? Todos nós temos a função de servir, buscar a Deus e também para um dia reinar com o Senhor. O versículo 5 também fala assim: também vós mesmos, como as pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo. Todos nós somos sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Cristo Jesus. Então, toda a igreja pode ser sacerdote. Vamos ler no Apocalipse capítulo 1, versículo 5. Apocalipse 1, 5. Abre aí para você ver. Fala assim: e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Amém! Eu não posso ler esse versículo sem dizer um amém tão forte, irmãos. Porque o dia que eu ler esse versículo, meu coração continuar frio, irmãos, eu perdi o primeiro amor. Ele me ama, ele nos ama, e pelo seu sangue ele nos libertou dos nossos pecados. Amém! Eu sei onde eu estava antes de ser liberto dos pecados. E eu sei onde eu estou hoje, depois que o Senhor me amou, me libertou. E aí, porque ele me amou, libertou dos pecados, nos libertou dos pecados, não só a mim, mas a todos nós, ele fala no versículo 6, e não só nos amou, nos libertou dos pecados, mas também e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém! Ou seja, todos nós somos um reino, todos nós somos sacerdotes. Não pode haver entre nós classe intermediária. Isso é obra dos nicolaítas. Irmão, irmã, você pode dizer assim: na vida da igreja nós não temos classe intermediária. Na vida da igreja nós não temos hierarquia, nós não temos alguém que busque a Deus por nós. Sim, nós não temos, mas nós podemos ter. E muitas vezes a nossa atitude é como se tivesse. Sabe por quê?
Porque quantas vezes, irmão, nós não buscamos o Senhor nada durante a semana e vamos para as reuniões da igreja esperando que ganhar uma palavra que um irmão vai compartilhar conosco. É bom ouvir o irmão compartilhar conosco? Claro que é bom, irmão. Se tem alguma coisa errada em relação a isso? Claro que não. Mas se eu não buscar o Senhor todos os dias da semana, irmão, eu estou fazendo uma obra dos nicolaítas. No meu coração, eu estou fazendo a classe intermediária. Eu não busco o Senhor porque vai ter um irmão que vai buscar para mim no final de semana. Será que o Senhor pode dizer para mim, Gustavo, você está odiando a obra dos nicolaítas assim como eu odeio? Pense nisso, irmão. Quando nós vamos para a reunião da igreja, todos nós temos que ter algo para oferecer. Nós não podemos chegar na presença do Senhor de mãos vazias. Todos nós temos que chegar a algo, com algo. Lá no Velho Testamento, ele fala que quando eles vinham para servir ao Senhor, ou para sacrificar algo para o Senhor, todos chegavam com alguma coisa para ofertar. Quem tinha mais condições vinha com novilho, quem tinha menos condições vinha com cordeiro, quem tinha menos ainda vinha com a pombinha, e quem tinha pouquíssima condição vinha com a fina flor de farinha. Mas todos tinham algo para ofertar diante do Senhor. E hoje, irmãos, hoje, na realidade, no Novo Testamento, nas coisas espirituais, você vai para a reunião da igreja sem ter nada para ofertar? Eu não estou falando de oferta física, estou falando de algo espiritual. Você não tem uma oração para ofertar, você não tem, eu não tenho um cântico para pedir, eu não tenho um compartilhar para dar, eu não tenho um aleluia para dizer, eu não tenho um amém para gritar de todo o meu coração. Irmão, nós devemos vir para as reuniões da igreja como sacerdotes, como sacerdotisas, para oferecer algo para o Senhor. Não é nem para os irmãos, primeiramente é para o Senhor. Quer ver? Vamos ler lá 1 Coríntios capítulo 14. Olha o que Paulo fala. Leia lá. 1 Coríntios capítulo 14. Paulo, aqui no versículo 26, Paulo aqui no capítulo 14 de 1 Coríntios, Paulo explica muito bem como deveria ser as reuniões da igreja na prática. De forma muito prática. Aí ele fala assim, versículo 26. Que fazer, pois, irmãos? Você perguntar assim, Paulo, como é que faz para nós nos reunirmos? Como deveriam ser nossas reuniões? O que nós devemos fazer? Aí Paulo fala, que fazer, pois, irmãos? Aí Paulo continua, quando vos reunis, um tem salmo. Salmo, na época, era uma canção. Salmos são canções. Outro, doutrina. Doutrina quer dizer ensinamento. Alguém tem algo para ensinar. Este traz revelação. Alguém tem uma revelação maravilhosa da palavra de Deus. Aquele, outra língua. Alguém na época falava até em línguas. E ainda outro interpretava aquele que falou em língua. Seja tudo feito para edificação. Mas se você observar que na reunião da igreja, ninguém chegava de mão vazia, cada um tinha a sua porção para compartilhar. Todo mundo tinha seu um. Um tinha um salmo, outro doutrina, outro revelação, outro língua, outra interpretação. Mas ninguém aqui não fala que ninguém chegou de mão vazia. Cada um era um sacerdote que veio para oferecer algo para Deus e para os irmãos. Seja tudo feito para a edificação, mas o que importa é que o que você trouxer e eu trouxer para a igreja não pode ser para destruição, não pode ser para causar contenda, não pode ser para causar problema, deve ser para edificação. Amém, irmão? A terra a qual nós vivemos, a terra a qual nós estamos enraizados, a terra a qual nós tiramos todos os nossos nutrientes, é a terra de Canaã que representa Cristo. Irmão, nós estamos enraizados, fomos plantados numa terra maravilhosa que é Cristo Jesus. E esse Cristo, como é mostrado lá no Velho Testamento, da terra de Canaã, ele é todo inclusivo, ele tem tantas riquezas, todas as riquezas estão em Cristo, não falta nada nessa terra maravilhosa que é Cristo, a qual nós estamos enraizados. Então, irmão, durante a semana nós precisamos laborar na terra de Canaã, que é Cristo. Nós precisamos desfrutar, buscar, ganhar, orar, desfrutar do Senhor para que nós chegamos na reunião loucos para compartilhar, para dar para o Senhor e para os irmãos o que nós ganhamos e labutamos durante a semana na terra de Canaã. A reunião deveria ser, na verdade, o coroar do nosso desfrute. A reunião deveria ser, na verdade, a explosão da vida, de tudo aquilo que nós desfrutamos durante a semana. É claro que nós somos seres humanos, então tem semana que você está melhor, tem semana que eu fui pior,
Tem semana que eu não desfrutei tanto, foi uma semana difícil, pesada para mim. Talvez para você foi o oposto, foi uma semana mais tranquila, você teve experiências tremendas com o Senhor. Tudo bem, nós somos seres humanos, nem toda semana nós estamos nas regiões celestiais. Mas, irmão, pelo menos nosso objetivo deveria ser: eu quero desfrutar, laborar desse Cristo todo inclusivo, nessa boa tética durante a semana, para que quando chegar no final de semana eu tenha algo para compartilhar. Isso vale também para adolescentes, isso vale também para o Luiz Fernando, isso vale também para todos os irmãos e irmãs. Para cada irmão e irmã, não é não? Amém. Amém! Irmão, irmã, não existe essa história. Ah, eu sou novo, eu tenho 12 anos de idade, tenho 13 anos de idade. Não. Se você está enraizado na terra de Canaã, tem riquezas demais que vai sair pelos buracos do seu nariz, pelos buracos da sua orelha, pelos buracos do seu olho. Por cada poro do seu coração, do seu ser, vai transfundir, sair riquezas insondáveis de Cristo. Eu já vi na vida da igreja, desde criança até adultos, desde velhos até adolescentes, compartilhando palavras maravilhosas do Senhor. Não é? E é isso que nos impressionava, não é? Quão rica é a vida da igreja, quão rica é as reuniões. Mas se nós tolerarmos que suja no nosso meio ou no nosso coração uma classe intermediária, isso o Senhor odeia. Isso é obra de Nicolaíta. Irmãos, estão entendendo, irmãos? Espero que irmãos tenham ganhado esse ponto maravilhoso, né? Se nós olharmos para Apocalipse 5:10, só para terminar, Apocalipse 5:10, vamos ler lá. Olha o versículo 9. Apocalipse 5, nós vamos chegar lá um dia, se Deus permitir. Apocalipse 5 fala como está, como estava, né? E como está as regiões celestiais quando Cristo foi entronizado. Quando o Senhor foi entronizado, como é que foi lá o ambiente? Você e eu não estávamos lá, mas Apocalipse 5 nos mostrou, descreveu como estava. E olha o que fala no versículo 9. E eles entoavam um novo cântico, dizendo: digno é, entoando para o Senhor Jesus como Cordeiro Leão, né? Ele fala: digno é de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste. Olha a questão do sangue, é o mesmo versículo, igualzinho, fala Apocalipse 1:5, nós acabamos de ler, que o Senhor morreu, nos libertou dos pecados e nos constituiu um reino de sacerdotes. Ou seja, ele nos comprou pelo sangue dele. Aí fala aqui, porque foste morto, morreu, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para que o Senhor teve esse trabalho, pagou esse preço altíssimo de os comprar pelo seu sangue? Para quê? Com qual intuito? Só para que eu e você fôssemos perdoados? Não! Deus nos comprou porque Ele quer nos usar. Usar como o quê? É o versículo 10. Língua, povo e nação. E para o nosso Deus, nos comprou para Deus. Que no versículo 9 fala que Ele nos comprou para Deus. Ó, vamos ler o versículo 9 de novo. Porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus. Nos comprou para Deus. Aí o versículo 10. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes. E reinarão sobre a terra. Isso é um cântico que eles cantavam. É um novo cântico. Irmão e irmã, quando nós nos tornarmos sacerdotes, todos nós, isso vai fazer de nós novos. Isso vai ser, irmãos, nós vamos, como se a nossa vida virasse um cântico novo. Você vai ver, sua vida cristã vai mudar. Enquanto você for para reuniões só para ouvir outros compartilhar para você, você vai ganhar, mas nunca será o mesmo. Mas quando você decidir por laborar em Cristo durante a semana, ganhar algo do Senhor, a Senhor me dá algo para que eu possa suprir a ti e os teus filhos no final de semana, na reunião. Aí você vai ver como a sua vida vai virar um novo cântico. Como você vai cantar algo, tanto que as reuniões serão preciosas, maravilhosas, né? Então, voltando para o Apocalipse 1, Apocalipse capítulo 2, versículo 6. Então, só que na igreja em Éfeso, os nicolaítas já tinham influência? Tinham. Só que ainda era algo que acontecia, era só obra dos nicolaítas. Era só uma obra. Ou seja, começou a surgir na negação porque houve a falta. Pô, tudo isso, vocês estão percebendo? Por que surgiu os nicolaítas na igreja em Éfeso? Por causa do abandono do primeiro amor. Estão entendendo, irmãos?
Tudo acontece porque houve um abandono do amor, do melhor amor. Quando nós passamos a deixar de amar o Senhor, quando nós começamos a abandonar nosso amor pelo Senhor, nós vamos também deixando que surja no nosso meio uma classe intermediária. Você já não tem tanto encargo mais para buscar algo do Senhor, para suprir o Senhor e os irmãos no final de semana. Fala assim, ah, não, estou cansado. Deixa outros irmãos buscarem a Deus e eles chegou, vou para a reunião só para desfrutar. Chegar lá e vou ter uma palavra maravilhosa só para eu ouvir. Eu não preciso buscar a Deus, não. Vai ter outros irmãos que vão buscar a Deus por mim. Eu vou lá só para comer. Quando fazemos isso, irmãos, é sinal que nós estamos abandonando já o nosso melhor amor, deixando de amar o Senhor. Isso gera danos tão sérios. Lá em Mateus 23, o Senhor virou para os seus discípulos e falou assim: vamos ler lá? Eu tenho que continuar. Bom, vamos ler lá. Vamos ler Mateus 23. Eu falo assim, versículo 1. Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentou os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois tudo quanto eles vos disserem, porém não os imitei nas suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas. Amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e os serem chamados mestres pelos homens. Tá vendo? Havia aqui uma série de problemas que começam no coração. Então, qual que era essa série de problemas? Vamos tentar descrever. Primeiro, eles estavam dispostos a ensinar e estavam dispostos a não viver o que ensinar. Segundo, eles estavam dispostos a fazerem tudo com o fim de serem vistos. Eles queriam popularidade, eles queriam aparecer. Mas tudo isso começa no coração, irmãos. Eles amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas. Eles queriam ser sempre o primeiro. Eles amam isso. Quando a Bíblia, quando o Senhor fala, usa a palavra ama, isso quer dizer que surge lá do órgão do amor. O órgão do amor é o coração. O coração deles amam o primeiro lugar e a primeira cadeira. Ou seja, eles queriam ser servidos em vez de servir. Eles queriam estar lá na frente em vez de ser os últimos. Eles amam, versículo 7, as saudações nas praças. Ou seja, pessoas irem lá e falam assim, grande fulano tal. E o serem chamados mestre pelos homens. Olha o mestre, ele que ensina. E aí o versículo 8 fala assim, vós, porém, isso é porque é os escribas fariseus. Mas o que interessa é o que o Senhor quer que nós sejamos, porque nós não somos escribas fariseus. Aí o Senhor falou assim, então, é a partir do versículo 8 para nós. Vós, porém, não sereis chamados mestres, mestres é uma classe intermediária. Ou seja, eu busco para estar para você. Porque um só é vosso mestre, vós todos sois irmãos, todos somos iguais, irmãos. A ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque só um é vosso Pai, aquele que está nos céus. Pai no sentido de supridor. Nosso verdadeiro Pai não é os nossos pais biológicos, é o Senhor. Nem sereis chamados guias, porque um só é vosso guia, o Cristo. Então, entre nós não havia, eu sou guia de vocês. Se eu falo que eu sou guia dos irmãos, eu me tornei uma classe intermediária. Eu vou guiar vocês. Vocês não sabem nada do caminho, mas eu vou guiar vocês. Eu sei o caminho porque eu estou em contato com Deus. Vocês não sabem, então eu vou guiar vocês. Quando nós fazemos isso, surgiu uma classe intermediária. Aí você falou assim: não nem sereis chamados guias, porque um só é vosso guia, o Cristo, irmãos. Só o Senhor é o nosso guia.
Mas, versículo 11, mas o maior dentre vós será vosso servo. Tá vendo, irmãos? Nós precisamos todos desejar ser servo, servir os irmãos. O que é servir os irmãos? É, Senhor, eu vou sofrer pelos irmãos. Eu vou preparar uma palavra pelos irmãos. Eu vou ir para a cruz durante a semana pelos irmãos. Eu vou ganhar algo pelos irmãos. Eu vou buscar o Senhor intensamente pelos irmãos, porque eu quero servi-los. Se nós fizermos isso, nós seremos o maior. Versículo 12. Quem a si mesmo se exaltar, será humilhado. E a quem a si mesmo se humilhar, será exaltado. Então, irmãos, mais uma vez, conta Apocalipse capítulo 2, perdão. Não pode haver, não devemos odiar o que o Senhor odeia, odiar a classe, a obra dos nicolaítas. Bom, só que nesse momento ainda era uma obra, certo? Mas como isso não foi tratado cabalmente, né? Eles odiavam, mas isso permaneceu ainda no meio da igreja em Éfeso. E isso acabou passando, essa obra, quando você não odeia algo que o Senhor odeia, irmãos, se nós amamos, ainda que seja um pouquinho, o que o Senhor quer que nós odiemos, isso vai virar lá na frente, deixa de ser uma obra e vira um ensinamento, desvio vai aumentando. Então, aqui era uma obra só, mas quando chega, passa a igreja em Esmirna, quando chega na época da igreja em Pérgamo, mais ou menos aí uns 300 anos depois, na igreja, agora, não havia mais a obra dos nicolaítas. Piorou muito, agora havia o ensinamento dos nicolaítas. Se você olhar lá no versículo 15, fala assim: outros sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. No início, era só uma obra lá na igreja em Éfeso, mas porque nós não odiaram de todo o coração realmente, né? Quer dizer, o senhor falou que eles odiavam, mas não totalmente, havia alguns que não odiavam. Se isso não for tratado cabalmente no nosso coração, irmãos, o que hoje é uma obra, amanhã vira uma doutrina, vira um ensinamento, passa a ser ensinado. Não só era algo que era praticado, que era uma obra, mas agora começa a ser ensinado. Ou seja, é aquela história, né? Aquele ditado, né? Uma verdade, uma mentira dita 1000 vezes acaba parecendo que é uma verdade. É uma mentira, sempre vai ser, mas acaba parecendo que é uma verdade. Ou seja, é feita, é uma obra, é uma obra, é uma obra, é uma obra. De repente, passa gerações, gerações, acaba virando um ensinamento. Fala, não, é isso mesmo, nós temos que ser isso mesmo, nós temos que ter hierarquia entre nós, vira um ensinamento. Isso é maligno, certo, irmãos? Tá? Então, tudo aquilo na igreja que nós não tratarmos, na frente vai virar algo, um ensinamento. Por isso que Paulo falou lá em 1 Coríntios, capítulo 5, para a igreja em Corinto, Paulo falou assim: não sabeis vós que um pouco de fermento leveda, estraga toda a massa? Retirai o fermento para que seja uma massa pura. Irmãos, não precisa ter muito fermento, não. Um pouco de fermento já estraga tudo. Se nós deixarmos essas coisas acontecerem no nosso meio, nós não tratarmos, deixarmos o fermento permanecer, lá na frente, tudo vai ser estragado. Eu não quero que a vida da igreja vire lá na frente um lugar que se ensina, se ensina o ensinamento dos nicolaítas. Então, tudo começa com um tratado do coração, tá bom, irmãos? Vamos continuar aqui, versículo 7. Apocalipse 2, 7. Quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Se nós observarmos as 7 cartas de Apocalipse, elas têm a mesma estrutura, tá? Porque é o mesmo Senhor que está falando, não é? Então tem que ter a mesma estrutura. O Senhor é coerente. Então, todas as cartas começam com o Senhor falando algo e termina com o Espírito falando algo. Isso, todas as cartas, assim, é igual. Se você observar na igreja de Esmirna, é a mesma coisa, versículo 8, né? O Senhor está falando algo, e aí, versículo 11 fala assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Aí o Espírito está falando. E o que o Espírito fala sempre é uma palavra para
os vencedores, para aqueles que vão ouvir, tá? A igreja em Pérgamo, a mesma coisa, começa o Senhor falando e termina lá no versículo 17, o Espírito falando. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. As igrejas. A igreja de Tiatira, a mesma coisa, começa o Senhor falando, e no versículo 26 é o Espírito falando. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, né? Até o fim das minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. E versículo 29, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz das igrejas. O Espírito está falando. Igreja de Sardes, no capítulo 3, começa o Senhor falando e termina com o Espírito. Versículo 6. Apocalipse 3, 6. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz das igrejas. Igreja de Filadélfia, começa o Senhor falando, lá no versículo 13, termina com o Espírito falando. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz das igrejas. E a igreja de Laodiceia é a mesma coisa, começa falando e termina no versículo 22, com o Espírito falando. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz das igrejas. Então, irmãos, o que eu quero dizer para os irmãos com isso é que, primeiro, várias coisas nós podemos aprender aqui, que o Senhor Jesus e o Espírito é a mesma coisa, certo? Começa o Senhor falando, termina o Espírito falando, é o falar de Cristo, é o falar do Espírito. Segunda coisa que nós aprendemos, que o falar de Cristo, quando ele começa falando, pode ser algo geral, para toda a igreja, certo? Mas quando chega no final o Espírito falando, é algo, ainda é o mesmo Senhor, mas é algo, o Espírito agora, é o Senhor falando agora como Espírito, mas falando algo de intimidade. É algo que o Senhor quer falar para toda a igreja, mas no fundo o Senhor sabe que só os vencedores que vão ouvir, uma parte da igreja. Por isso fala assim, olha o versículo Apocalipse 2:7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Sim, o Espírito diz para todas as igrejas. Mas aí ele fala, ao vencedor. Quem é que vai ouvir isso? Toda igreja deveria ouvir? Sim. Mas quem ouve de fato toda igreja? Não. É só o vencedor. Por que o vencedor? Porque o vencedor, ele ouve, ele aprendeu a ouvir. Ele tem um ouvido que foi trabalhado pelo Senhor. Ele aprendeu a amar, ouvir as palavras do Senhor. Ele aprendeu a ter intimidade com Deus. Isso que eu estou falando aqui, irmão, não pode ser explicado por doutrina. Eu estou falando aqui algo que explica pela experiência. Por exemplo, você chega na reunião da igreja, você ouve uma mensagem maravilhosa. Você ouviu, todos os irmãos ouviram. Todos estavam ali, ouviram. Mas todos que ouviram, necessariamente todos ganharam? Não. Necessariamente não. Às vezes pode acontecer, todos ganharam. Mas às vezes, para alguns no meio da igreja ali, eles ouviram diferente. Eles ouviram lá no fundo do seu ser. Eles sentiram que era o Espírito falando com eles. Para outros ali no meio da reunião, eles sentiram como fosse o Senhor falando com todos nós. Era uma palavra para a igreja, para todo mundo. Mas para o vencedor, não era uma palavra para a igreja, era uma palavra para ele. Vocês estão me entendendo o que eu estou querendo dizer? Uma coisa é você dizer assim, puxa, essa palavra foi maravilhosa para a igreja. Outra coisa é você dizer assim, Senhor, essa palavra foi para mim. O Espírito diz para as igrejas, sim. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Sim, diz para todas as igrejas, não só para. Quando chega nessa palavra no final da igreja em Éfeso, não é uma palavra só para a igreja em Éfeso. É uma palavra que todas as igrejas deveriam ouvir. Sim, essa carta, no Apocalipse 2, versículo 1 ao versículo 7, é só para a igreja em Éfeso, em teoria. Mas quando o Espírito diz algo, ele diz assim: não é só para a igreja em Éfeso, é para todas as igrejas. Porque que fala? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, no plural. Não a igreja em Éfeso somente, mas para todas as igrejas. Então, o que o Espírito está falando não vale só para a igreja em Éfeso, vale para todas as igrejas. Só que o ponto mais importante não é você falar assim, puxa, essa palavra é maravilhosa para as igrejas. O ponto mais importante é falar assim, Senhor, essa palavra é para mim. Quando você fala assim, Senhor, isso foi para mim, isso quer dizer que você está entrando no caminho dos vencedores. Você começou a dar um passo para vencer. Mas enquanto nós falávamos assim, Senhor, essa palavra é maravilhosa, Senhor, que todos os irmãos estão alegres, ganharam, mas você mesmo não ganhou nada. Você não sentiu que o Espírito falou com você individualmente. Você não sentiu o Espírito te mostrando, falou assim, arrependa, volta.
Espero que não estão entendendo onde eu quero chegar. Tem que ser algo que toca você, toca a mim. Fala, Senhor, essa palavra foi maravilhosa que eu ouvi essa noite. Mas não é para o Natal aqui, não é para o Luiz Fernando ali, é para mim. Quando você fala assim, Senhor, fala comigo. Se quiser falar com o Luiz Fernando, fica à vontade. Se quiser falar com o Natal, fica à vontade. Mas, Senhor, não deixe falar comigo. Eu quero te ouvir, Senhor. Eu falo assim: se você é vencedor, você vai ouvir. Irmãos, vencer, o vencedor, uma característica do vencedor começa em ouvir o que o Espírito fala. O vencedor, ele aprende a ouvir as coisas mais íntimas. O Espírito, sabe, o Espírito, quando ele fala de algo, é algo íntimo, é algo interior, porque ele está no nosso espírito. O Espírito Santo está no nosso espírito. Quando eu falo o Espírito que, ouço que o Espírito é maiúsculo, é o Espírito Santo. Mas quando ele diz para o Espírito do vencedor, para a igreja inteira. Mas só quem ganha realmente aquilo é o Espírito do vencedor. Então, a característica do vencedor é que ele começou a aprender a ouvir o Senhor. Ele aprendeu a ouvir, Senhor, eu quero te ouvir, custe o que custar. E um vencedor, quando ele não ouve o Senhor, isso é como se fosse a morte para ele. Senhor, por que que hoje eu não estou te ouvindo? Por que que hoje, ontem tua voz estava tão clara no meu espírito, por que que hoje eu não estou sentindo o Senhor falando comigo? Senhor, há algum problema em mim? Ele começa a buscar o Senhor. Senhor, há algum pecado está me impedindo de te ouvir? Senhor, por que eu não estou sentindo o Senhor se movendo no meu interior? O que aconteceu? Ele não está preocupado com o Senhor se mover exteriormente. O que está acontecendo na igreja, para lá, para cá. Ele está preocupado com o que está acontecendo no seu interior. Senhor, por que que no meu interior eu não estou te ouvindo? Por que que no meu interior eu não estou conseguindo ouvir o Senhor falando nem intimamente? Irmãos, olha, eu vou dizer para vocês, as palavras mais deliciosas que eu já ouvi não foi mensagem que eu ouvi de irmãos compartilhando comigo. Eu ganhei muitas mensagens maravilhosas. Mas o que o mais maravilhoso é quando eu senti que aquela mensagem era o Senhor falando para mim. É como se ali, naquele momento, desaparecesse todo qualquer irmão da minha frente. Eu senti que era o Senhor falando comigo. É para você que eu estou falando isso. Então, a característica do vencedor começa com ouvir. Por isso nós precisamos aprender a ouvir. Sabe, ninguém consegue ver algo se não ouvir primeiro. Primeiro nós ouvimos o Senhor falando conosco. Depois, quando nós ouvimos com intimidade, isso cria em nós visão. Nós passamos a ver o Senhor. Quer ver? Olha a experiência do próprio João em Apocalipse. Olha o capítulo 1, Apocalipse 1. Olha o versículo 10. Achei-me espírito, olha a experiência de João. Achei-me espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz, como estou. Primeiro João ouviu, ele estava no espírito. Achei-me em espírito. Quando ele estava no espírito, ele pôde ouvir. Um vencedor é alguém que vive no espírito. E quando ele está no espírito, ele aprende, a primeira coisa que ele aprende é ouvir o seu Senhor. Eu ouvi. Aí quando ele ouviu, versículo 12, voltei-me para ver quem falava comigo. Aí ele passa a ver quem falava com ele. Primeiro ele ouviu, depois ele viu quem é. Quando uma vez ele aprende a ouvir o Senhor, o próximo passo ele está vendo o Senhor. Quando ele ouve o Senhor, depois ele passa a ter uma visão. Essa é a nossa experiência. Mas nosso ouvido precisa ser trabalhado. Vamos ler lá, Isaías? Vamos ler alguns versículos rápidos aqui, tá? Isaías, capítulo 6. Abriu aí, irmão? Isaías 6. Eu estou falando mais alto aqui para vocês ouvirem, tá? Parece que não está tão bom o áudio. Então, Isaías 6, versículo 9 a 10, fala assim: Então disse ele: Vai e diz a este povo. Ó, versículo 8, vamos ler o 8. Depois disso, ouvi a voz do Senhor, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu: Eis-me aqui, envie-me a mim.
Irmão, se nós não ouvirmos a voz do Senhor, como nós podemos nos consagrar para o Senhor dizer, Senhor, eu estou aqui? Eu preciso ouvir, irmão. Nossa, nós precisamos desesperar, Senhor. Por que eu não estou te ouvindo? Senhor, o silêncio é morte, é algo que nos mata. O silêncio do Senhor. Senhor, deixa eu te ouvir. Então, olha o 9. Então disse ele: Vai, e diz este povo: Ouvi, ouvi e não entendais. Vede, vede, mas não percebeis. Está vendo que primeiro a Bíblia fala de ouvir para depois ver? Ouvi, 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 ouvi e não entendais. Depois, vede, vede, visão, e não percebais. Tornar insensível o coração deste povo, endurecer os ouvidos e fechar os olhos. Ó, endurecei os ouvidos e fechar os olhos. Mas tudo começa com coração. Percebeu? Versículo 10. Torna insensível o coração desse povo. Coração é a origem de tudo. Se nosso coração está adequado, nosso ouvido vai passar a estar e nós vamos passar a ver também. Mas se o coração abandonou, como a igreja em Éfeso, o melhor amor, aí a igreja em Éfeso passa a perder o ouvir e passa a ficar cego espiritualmente. Tudo começa no coração, irmãos. Amar o Senhor. Se eu te amo, eu quero te ouvir, Senhor. E eu quero te ver. Torne insensível o coração deste povo, endurecer os ouvidos e feche os olhos. Coração, ouvido e olhos. Essa é a sequência. Coração, ouvido e olhos. Para que não venha ele ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e se converter seja salvo. A ordem é coração, ouvidos e olhos. Ele só fala que essa é a ordem, mas quando isso está degradado, aí vem a degradação vem, começa de trás para frente. Aí começa, o olho não vê, é o final do versículo, ó. Para que não venha a ver com os olhos, o olho não vê, o ouvido não ouve e o coração não se converte e não é salvo. Entendeu? A origem da salvação começa no coração, ouvido e olhos. Mas quando tem algum problema grave, né, nessa ordem no nosso ser, o estrago vem de lá, vem ao contrário, vem de não ver, não ouve, coração não amolece e não é salvo. Isso é muito sério, irmãos. Vamos ler Mateus 20, Atos 28. Atos 28. Eu não vou ler muitos versículos hoje, não, mas vou ler Atos 28. Eu também estou quase terminando, tá bom? Atos 28, versículo 27. Porque o coração desse povo se tornou endurecido. Com os ouvidos ouviram coração endurecido. Presta atenção na sequência. Porquanto o coração desse povo se tornou endurecido, ou seja, o coração ficou endurecido, ele perdeu a capacidade de amar. Ele abandonou o melhor amor. Aí qual é o resultado disso? Com os ouvidos, aí a próxima sequência é ouvido. Com os ouvidos ouviram tardiamente. O que é ouvir tardiamente? Você ouve, mas não tem reação, demora muito para ter reação. E aí o próximo passo, fechar os olhos. Aí passa a não ver. Para que jamais veja. Aí o dano vem o oposto agora. Para que jamais vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, para que não entendam com o coração e se convertam e por mim sejam curados. Ó Senhor Jesus, quanto nós precisamos aprender a tratar nosso coração, nosso ouvido e nossos olhos, né? Por isso que é tão importante nas cartas aqui em Apocalipse, aprender a ouvir o Espírito. O Espírito. Ainda que o Espírito fale com a igreja inteira, Senhor, eu quero te ouvir como se não houvesse a igreja inteira, eu quero te ouvir para mim, individualmente, não é? Então, vamos lá. O que que você falou para a igreja em Éfeso? Aqui, Atos 2, 7, perdão, Apocalipse 2, 7, é a cura, o remédio que o Senhor dá para curar a igreja em Éfeso. Sempre quando o Espírito fala, ele está falando para nos dar a cura. Nós acabamos de ler os versículos todos,
da questão, até o último versículo que nós acabamos de ler de Atos 28 fala que se eu converter com o coração, tratar com o meu coração, ouvir com o meu ouvido e ver com meus olhos, eu sou curado. Então, o Senhor quer nos dar a cura. A cura, ela passa pelo coração, ou ouvido e olhos. Senhor, trata meu coração. Quando o Senhor tratar meu coração, eu vou passar a ouvir muito mais o Senhor fala comigo. E eu vou passar a ver muito mais o propósito eterno de Deus da sua economia. Mas vamos lá, para F, qual que era a cura? Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Irmão, qual é a cura para o nosso amor, nosso coração voltar a amar o Senhor? Qual era o problema da igreja em Éfeso? Qual era o problema da igreja em Éfeso? Abandonou o primeiro amor, o melhor amor. Isso é gravíssimo. Então, e tinha entre eles também a obra dos nicolaítas, né? Então, o problema da igreja em Éfeso abandonou o primeiro amor e criou uma classe, começou a ter uma obra de classe intermediária entre eles. Então, o Espírito fala, qual é a cura, o remédio para curar isso? De abandonar o primeiro amor e passar a odiar a classe intermediária. É alimentar-se da árvore da vida. Se alguém na igreja em Éfeso passasse a alimentar da árvore da vida, ele ia vencer essa situação. Vencer nessa carta é vencer a situação que estava passando naquela igreja. Um irmão daquela época, da igreja em Éfeso, que foi a época dos apóstolos, que morreu, mas virou um vencedor, por que ele foi um vencedor? A época dos apóstolos aqui já passou, a igreja em Éfeso já passou, já não existe mais. É a época dos apóstolos, certo? Dentro daquela época, houve irmãos que foram vencedores? Sim ou não? Claro que houve. Toda igreja teve vencedores. E naquela época, aquele irmão que morreu, que é o que tornou-se um vencedor, que ele vai reinar quando o Senhor voltar, o que fez dele um vencedor naquela época? Foi que ele venceu a situação de degradação da igreja naquela época. E no caso da igreja em Éfeso, o que é aquele irmão que morreu naquela época e venceu, então o vencedor, é porque ele venceu a questão do abandono do primeiro amor e da obra dos nicolaítas. Como é que nós fazemos, irmão, para vencer a questão do nosso coração abandonar o Senhor, passar a não mais amar o Senhor? Como vencer isso? Como vencer? É fazer muita obra para Deus? Não. Como vencer então? É alimentando. Irmão, o segredo é comer de Cristo. Alimenta da árvore da vida. Cristo é a árvore da vida. Volta, esqueça toda a obra, esqueça tudo, irmão, e vai comer Cristo. Vamos desfrutar do Senhor. O segredo é comer, porque aquilo que nós comemos é o que nós comemos, aquilo que nós somos. Você sabe que o pecado entrou na humanidade. A primeira tentação que Satanás fez para degradar o homem foi a questão da alimentação. A queda do homem não foi pelo que o homem fez ou deixou de fazer, foi pelo que o homem comeu ou deixou de comer. O que fez a toda a humanidade que está em queda, que hoje eu e você estamos em pecado, natureza pecaminosa, nós temos a natureza, é porque houve um problema com a alimentação. A queda começou porque Eva comeu da árvore errada e não comeu da árvore certa. Satanás sabe que se ele, para destruir o povo de Deus, o que ele precisa fazer é fazer o povo de Deus deixar de comer o que deveria comer e comer o que não deveria comer. Se nós deixarmos de comer Cristo para comermos outras coisas, conhecimento do bem e do mal, até coisas do mundo, o resultado é queda, abandono do amor, fuga do Senhor, da presença de Deus. Depois que Adão e Eva comeram da árvore errada, da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles passaram a fugir da presença de Deus. Irmão, a solução então está em comer. Vamos comer Cristo. Desfrute de Cristo, desfrute das reuniões, desfrute da palavra de Deus, desfrute de livros espirituais bons, principalmente começando pela Bíblia. Começa pela Bíblia. Desfruta das mensagens, desfruta de reuniões como essa, reuniões das igrejas. Irmãos, vamos comer! Alimente-se de Cristo.
Cristo é o nosso alimento. O Senhor mesmo falou, né? Que ele vivia pelo Pai porque se alimentava do Pai. Aí o Senhor falou assim, lá em João 6, quem de mim se alimenta, por mim viverá. Amém. Vamos ler lá? João capítulo 6, 63. Vamos ver. Também, né? Mas agora vamos ler o versículo primeiro, 57. João 6, 57. Olha assim, vamos ler o versículo, porque aqui o Senhor havia dito que ele era o pão do céu. O contexto do capítulo 6 que o Senhor era o pão. Irmão, o Senhor é tão grande, Deus é tão grande, infinito, mas ele um dia se tornou tão acessível que ele se tornou do tamanho de um pão. E esse pão é tão acessível que cabe na minha boca e na sua boca. Se Deus não tornasse um pão, aqui fala, aqui o Senhor Jesus fala que ele tornou-se o pão da vida. Irmão, se o Senhor não tornasse um pão, como eu poderia ser salvo? O Senhor não falou que ele é o boi da vida. Eu sou o boi, o elefante da vida. Se eu falasse que era o boi da vida, o elefante da vida, como é que você vai comer o boi, hein, Luiz Fernando? Pega o boi para você comer, cabe na sua boca um boi? Cabe um elefante na sua boca? Eu sou o elefante da vida, Senhor, e daí não cabe na minha boca? Mas ele tornou-se o pão da vida. É tão acessível que eu consigo comer. Cabe um pão na sua boca? Ah, cabe. E o pão é acessível ou não? Você acha pão em qualquer lugar, é ou não é? E o elefante, você acha em qualquer lugar? O boi, você acha em qualquer lugar? O Senhor tornou-se o pão da vida. Ele é acessível a todos nós. Quando o Senhor fala que ele é o pão, o verdadeiro pão que desceu do céu, irmãos, ele está querendo dizer que ele tornou-se Deus triuno e imenso. É o Deus triuno, ele é inacessível, ele é riquíssimo, ele se humilhou até o ponto de caber num pãozinho que é Cristo, com todos os nutrientes celestiais, todo inclusivo, tudo está ali. Ele concentrou todo Deus triuno num pãozinho que é o próprio Cristo, capaz de ser acessível a todo homem que quiser. E eu posso comer de Cristo. Aí o senhor falou assim, versículo 52, olha que os judeus falaram. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Responderam Jesus: em verdade vos digo: se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Irmão, você quer ter vida? Eu quero ter vida? Vamos comer e beber de Cristo! 54. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu estarei no último dia. Quer ter vida? Tem que comer e beber. Pois a minha carne é verdadeira comida, e meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Quer permanecer no Senhor? É comendo. Irmão, permanecer no Senhor não é esforço. Quando você senta para comer, você faz força? Cansa? Alguém come? Bom, alguns comem, né? Mas o certo é comer em pé. Todo mundo, quando vai para comer, a maioria das pessoas, né? Come sentado. Bebe sentado. É ou não é? Vão beber sentado, comer sentado. Ou seja, o que eu quero enfatizar é o seguinte: não precisa de esforço para comer. Você não está fazendo musculação para comer. Irmãos, comer não é uma obra. Comer é um desfrute. Não é, comer Cristo não é uma questão de fazer coisas para Deus. É uma questão de desfrutá-lo. Se eu quero permanecer em Cristo, não precisa de muito esforço. O que eu preciso é estar desfrutando, comendo e bebendo toda hora. Olha o que fala aqui, ó. 56. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Quer permanecer em Cristo é uma questão de comer e beber, não de fazer obras, não de fazer esforço, não de fazer obra cristã. 56, 57. Assim como o Pai que vive me enviou,
e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram, e contudo morreram. Quem comer esse pão viverá eternamente. Estas coisas disse Jesus quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: Duro é este discurso, quem o pode ouvir? Irmão, é duro comer Cristo? É difícil comer Cristo? Isso nos escandaliza? Essa palavra que eu estou falando para vocês hoje, escandaliza vocês, a mim? Comer Cristo é maravilhoso, irmãos. 61. Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os. Isto vos escandaliza? Que será, pois, se vires o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu: Por causa disto é que vos tenho dito: ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não for concedido. Irmãos, o Senhor, as palavras que o Senhor tem dito são espírito e vida, mas contudo há descrentes entre nós. Ou seja, ainda que o Senhor esteja falando espírito e vida, mas há sempre no nosso meio aqueles que não querem crer, descrentes. Para esses, a palavra do Senhor não pode ser espírito e vida. Se eu não crer, o Senhor tem falado espírito e vida, mas se eu não crer, o crer é o crer que prova que eu estou comendo e bebendo. Amém, irmãos? Então, eu vou parar por aqui, mas o que eu queria mais uma vez enfatizar é que o vencedor, ele vai comer de Cristo. Bom, só um ponto que não deixa eu te falar. Vamos para Apocalipse 2:7. Fala assim: Ao vencedor da lei que se alimenta da árvore da vida e se encontra no paraíso de Deus. Peraí, que paraíso de Deus é esse? Eu não expliquei, né? Desculpe. Bom, esse paraíso de Deus aqui é o Éden? Não, não é. Tá? Lá no Éden havia a árvore da vida? Havia, né? Mas lá é o paraíso de Deus? Não. O paraíso de Deus, então, aqui é a parte boa do Hades. Sabe que o Hades, que é o lugar onde estão todos os mortos, todas as pessoas que morreram até hoje nesse mundo, desde que houve a queda do homem até hoje, todos os homens que morreram estão no Hades. Todos, sem exceção. E o Hades tem duas partes. Tem uma parte que é para os crentes e tem uma parte que é para os incrédulos. A parte dos crentes chama-se ser de Abraão ou paraíso. Porque você falou lá para o ladrão, você se recorda, estava na cruz, o ladrão estava do lado do Senhor na cruz, se arrependeu, falou assim, você falou para ele, ainda hoje estarás comigo no paraíso, tá? E o Senhor, quando morreu, foi para o Hades. Então, a parte boa do Hades chama-se paraíso. E a parte ruim do Hades, onde estão os incrédulos, chama-se lugar de tormento, tá? Mas esse paraíso que você está falando aqui é a parte boa do Hades? Não. Então, que paraíso de Deus é esse? É a Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém, porque, sabe por quê que não é o Hades? Porque nenhuma parte da Bíblia fala que lá nesse paraíso do Hades há a árvore da vida. Nenhuma parte da Bíblia fala que no paraíso, a parte boa do Hades, tem a árvore da vida. Não se fala isso. Não tem isso na Bíblia. Então, sabe, quem interpreta essa maneira está equivocado, porque não existe isso na Bíblia. Não tem nenhuma parte que fala isso. Que, no Hades, que a árvore está no Hades, certo? E também, lá em Gênesis, não é a árvore da vida de lá, tá? Porque lá em Gênesis, o jardim do Éden é chamado jardim do Éden, não paraíso, tá? Ali não é chamado de paraíso. Sim, lá tem a árvore da vida, mas lá não é chamado de paraíso, é chamado jardim do Éden. A parte boa do Hades é chamada de paraíso, mas nenhuma parte da Bíblia fala que nessa parte do bodo, que é o paraíso, jardim do Éden, tem a árvore da vida. O único lugar que realmente tem a árvore da vida e é o paraíso é a Nova Jerusalém. Se você ler Apocalipse 22, fala da árvore da vida, tá? Vamos ler lá, só para vocês verem. Apocalipse 22 fala assim, ó.
Versículo 1. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio de sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e a folha das árvores são para a cura dos povos. Então, na Nova Jerusalém está a árvore da vida, tá? Agora, é, por que que, então, em Apocalipse 2, de paguejem é para o vencedor, ele vai ganhar a árvore, desfrutar da árvore da vida, no paraíso. Ele vai ganhar a Nova Jerusalém. Aí você pode perguntar, mas irmão Gustavo, Nova Jerusalém não é algo que todos os crentes vão estar um dia, mesmo quem não for vencedor? No final de tudo, vencedores e não vencedores, todos vão estar na árvore da vida? Né? Não vão estar na Nova Jerusalém? Sim, vão. Mas aqui é uma palavra, é um presente, é um galardão que Deus está dando para os vencedores. Mas como é que você fala que é a árvore da vida? A árvore da vida vai estar, todo mundo vai estar lá um dia. Sim, perdão. Fala que é a Nova Jerusalém. Nova Jerusalém, todos vão estar lá um dia. Sim, Nova Jerusalém, todos vão estar lá um dia. Só que o vencedor, ele já começa a desfrutar da árvore da vida 1000 anos antes da Nova Jerusalém começar. Em outras palavras, o vencedor ele já desfruta da Nova Jerusalém 1000 anos antes do que os outros não foram vencedores. Um dia, todos os crentes vão estar desfrutando da árvore da vida na Nova Jerusalém. Todos vão estar. Mas o vencedor já começa a desfrutar disso 1000 anos antes de todos os outros crentes que não foram vencedores. E isso, para o vencedor, é um galardão, um presente, uma recompensa. Ou seja, um vencedor, durante o reino milenar, ele vai já estar desfrutando da Nova Jerusalém já. Nova Jerusalém só vai surgir para todos os crentes depois do reino milenar. Mas para o vencedor, não. Para o vencedor, a Nova Jerusalém começa já 1000 anos antes. Ele já vai ter um antigozo, uma amostra da árvore da vida por 1000 anos, antes de todo mundo. Sabe por quê? Por que que ele vai ter? É porque durante toda a vida dele, ele desfrutou da árvore da vida. Durante toda a vida dele, ele conhecia a árvore da vida. Desde o dia que ele creu, ele se alimenta de Cristo como a árvore da vida. Então, quando ele tornar-se um vencedor, ele vai continuar desfrutando da vida durante 1000 anos. E aí, quando vier a Nova Jerusalém, vai continuar por toda a eternidade. Então, o vencedor é aquele que hoje ele vai ganhar uma recompensa amanhã daquilo que ele já vive hoje. Ele vive desfrutando de Cristo como vida. Então, durante 1000 anos, ele vai ter Cristo como vida antes de todo mundo. E quando vier a Nova Jerusalém, aí todos vão desfrutar da vida da Nova Jerusalém, mas ele já desfrutou durante 1000 anos antes. 1000 anos de anticosto. Entenderam, irmãos? Tá? Jesus é o Senhor. Para por aqui. Amém.